Hoje eu vou beber direto da fonte de uma das mulheres mais poderosas, inovadoras e ousadas do planeta. Eu aprendi uma coisa que me serve muito hoje, que chama empatia. Porque empatia é você mudar de papel com o outro no mundo do outro. Vou falar com Luísa Helena Trajano, que do nada, só que não, construiu um império gigantesco. Quando eu criei loja eletrônica em 91, Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000, não existia nem Facebook. Ô doida suprema, tô chegando aí. Eu sou a Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. Uma empresa que começou com esta maluca e uma colher de pau, Margarete, minha primeira funcionária. Hoje tenho mais de 50 funcionários, faturo mais de 40 milhões de reais por ano, mas eu sei que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Eu preciso de inspiração e por isso eu vou rodar o Brasil inteiro em busca de mulheres que também foram chamadas de malucas e hoje empregam milhares de pessoas, faturam milhões de reais e de quebra mudam o mundo. Nascida numa família de mulheres fortes, essa paulista de Franca começou bem cedo. Aos 12 anos, foi trabalhar na loja da tia, também Luiza, até assumir aos 40 anos o comando do Magazine Luiza, hoje o maior ecossistema digital de compra e venda do Brasil. Luísa Helena Trajano é a única mulher no país a presidir uma companhia de capital aberto, ou seja, que tem ações na Bolsa de Valores, além de ser uma defensora ferrenha de mais mulheres em cargos de comando. Com licença. Oi. É uma história breve, né? De 50 anos. 63 anos o Magazine vai fazer. Eu quero dizer só pra você que está aí, sim, estou com inveja de mim mesma por estar nesse lugar e fico rica a cada minuto que passa, mais rica de cabeça. Luísa, pequena, Franca, o que se passava por essa cabeça? Franca foi uma cidade muito importante, eu acho, para mim, porque é uma cidade que transpira empreendedorismo, você acredita? Estava no ar. Estava no ar No da ar. água de Franca. Franca. Atenção, mulheres de Franca, aproveitem. Sou filha única, né? Minha mãe e minhas tias tiveram uma vida mais difícil. Minha mãe tinha 3 irmãs, então eu tive uma tia, que é viva até hoje, que eu chamo Luísa por causa dela, e o Magazine Luiza por causa dela. E aí ela começou como vendedora no setor de pratas e cristais. Em 1957, aí ela, numa das idas em Franca, a loja que era em frente a ela, pequenininha, estava vendendo. Ela só tinha o dinheiro para pagar a primeira prestação. Mas ela fez um concurso na rádio para o pessoal escolher o nome do Magazine Luiza. Então, assim, não tenho dinheiro, já é a primeira sacada de marketing, né? Como ela era muito conhecida na cidade, o pessoal escolheu o Magazine Luiza. Então, não tem nada que você não consegue com muito trabalho. Me conta como foi esse momento de passagem de bastão do Magazine Luiza, da Luísa tia para Luísa sobrinha. Vim trabalhar com 17 anos. E aí eu fui assumindo aos poucos, fui vendedora, gerente de setor, gerente de loja. E para mim, assim, foi minha grande universidade. Sendo em 91, eu já era, de fato, superintendente da empresa. O que te motivava a crescer? Primeiro, Natália, não veio só de mim. A minha família sempre quis crescer. Muitos anos atrás, quando a gente tinha umas 15, 20 lojas só, a minha tia falava assim: eu quero entrar em São Paulo, capital, com 50 lojas numa cadeia de televisão. Que eu falo assim, eu fui criada num ambiente muito propício. O quanto tinha de estudo, ou hoje a gente chama de mentoria, mas com quem que você buscava ajuda para crescer, para conhecer, para saber que essas coisas existiam? Bom, eu falo que um dos perfis melhor do empreendedor hoje é a capacidade fuçativa. Mas não é fuçar na vida dos outros, não. Eu fazia curso, eu vinha para São Paulo, eu fazia tudo para entrar numa empresa que tivesse melhor, me indica lá, deixa eu ir lá ver. E aqui, ó,
Presta atenção, você. Às vezes eu dou uns tiques assim, sabe? Porque isso aqui é importante da gente pontuar. Na época que a Luísa começou a fuçar, tinha só Barça. Você nem vai lembrar o que era. Que era aquela enciclopédia e lá provavelmente não tinha o que ela queria saber. E aí você fica esperando a informação chegar até você, como este quadro e esta série maravilhosa. Ainda bem que estamos aqui, mas o que você vai fazer quando este episódio acabar? É isso que vai fazer a diferença entre você continuar onde você está e você fazer sucesso, sua capacidade fuçativa. Lei número 1 do sucesso de qualquer negócio. Ouvir o que o seu cliente quer, o que faz o coração dele bater mais forte e tentar se desfazer daquelas ideias fixas, daquilo que você aprendeu ou do que você está acostumado a fazer. A Cláudia, uma empreendedora aqui de Jundiaí, no interior de São Paulo, me chamou porque, aparentemente, o negócio que ela faz há mais de 20 anos, do mesmo jeitinho, sofreu muito com a pandemia. E agora ela não está conseguindo chacoalhar as ideias para fazer algo diferente. Cláudia, calma, eu tô chegando. Oi, Cláudia! Hoje vai ter festa aqui! Ai, que festa! Menina, que coisa linda! E há quanto tempo tá parado? Tá indo para 7 meses, foi em março. Dependendo da sua performance, a gente vai dar 1000 giros sem parar, hein? Você, pelo amor de Deus! Quando a gente se vê diante de uma situação muito difícil, como é a pandemia, a gente precisa desapegar de algumas coisas que a gente conhece e daquilo que a gente fez a nossa vida inteira, que é a tal da criatividade. Então, o que te impediu de verdade de fazer, de repente, festas delivery? Um pouco investimento, né? Que eu teria que dispor de um dinheiro para poder comprar algumas coisas para poder fazer a festa em casa. Um medo, né? Medo do desconhecido. Receio, isso. Porque quando você entende que o sonho do seu cliente é o registro de um momento, é a festa, é o parabéns, é o sorriso, você adequa a realidade ao que o cliente precisa. É a realização da criança. A criança é que compra a festa, sabia? A criança já veio na festa, achou que também vai ser o sonho dele, fazer a festa como foi do amiguinho. Então ele veio aqui e cobiçou a festa do amiguinho. Isso. E você pergunta a data de aniversário dessas crianças? Não. Cláudia! Como assim? Não faço esse tipo de apontamento. Cláudia, olha esse dado, como é importante. Fala que eu tô louca. Alguém para o Labamba que eu quero descer. Pelo amor de Deus, Cláudia. Tá, não vamos chorar na piscina de bolinha derramada, não é verdade? Dessas crianças que ficaram na festa, eu tenho o contato dos pais, eu posso estar pegando a data do aniversário da criança. Excelente. Aí um WhatsApp. É isso aí, muito bem. Quantas vezes você escutou a expressão pensa fora da caixa nos últimos 6 meses? Ok, você precisa pensar fora da caixa, mas como é que faz isso? Para você conseguir pensar fora da caixa, você precisa pensar em soluções diferentes para problemas comuns. E é só com repertório, através de experiências diferentes, leituras diferentes e conhecendo pessoas de universos completamente diferentes dos seus, que isso vai ser possível. Quantas vezes, assim, você foi chamada de louca? Falaram já pra você? Luísa, você tá louca? Não, até hoje o pessoal me pede. Lógico que eles não falam que eu tô louca direto. Mas isso não vai dar certo, isso aí é uma coisa dela aí. Né? Porque eu tô sempre mais na frente, assim, né? Até hoje tem gente que me pede desculpa. Eu não acreditei em loja eletrônica. Eu não acreditei naquela liquidação da 5 que você fez, que mudou o varejo. Quando eu criei loja eletrônica em 91, que ninguém falava em nada, falava nada. Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000, não existia nem Facebook. Ano passado a gente montou 150 lojas físicas. Só que a loja física hoje é integrada no digital. Nós vamos dar outro salto agora. A gente é uma empresa muito mais agora de fornecer tecnologia, de vender de tudo, do que uma empresa de varejo. Deixa eu
te perguntar, você já vende online os seus produtos? Não acredito! Então presta atenção que você vai gostar do que eu vou te contar agora. O Brasil é o segundo colocado no ranking dos países que mais passa tempo conectado à internet. Ou seja, muita gente que não vende online, muita gente conectada. Se você pensou oportunidade, pensou certo, garota. O Magazine Luiza cresceu como uma loja de rua, né, um comércio tradicional, e hoje é uma das maiores, se não for a maior empresa do varejo eletrônico, e-commerce, marketplace. Como foi essa transição e o que é marketplace, para quem não sabe o que é isso? Digital é uma cultura, é um modo de fazer. É uma forma de você simplificar, de você ir direto, de você fazer aquilo para o consumidor. Você vai na loja aqui embaixo, você faz uma compra, no minuto o vendedor está com o mobile na mão, ele já pega seu cadastro, ele já passa seu cartão em 5 minutos. Isso é o digital. Então o Magazine Luiza começou a ter a cultura desde que nasceu. Hoje, visibilidade é muito importante. Por exemplo, eu fiz uma live com você, meu Instagram cresceu não sei quantos. Você tem uma visibilidade. Então, se eu estou com você, eu vou crescer a visibilidade minha. Quando eu vendo, a sua visibilidade vai me carregar. Isso é marketplace. É estar num lugar que tenha marca. É como se fosse um shopping digitalmente. Você muitas vezes monta uma loja no shopping para aparecer. É a mesma coisa. O que eu vou te explicar agora vai explodir a sua cabeça. Então presta atenção! A internet provocou uma verdadeira revolução no jeito de empreender. E segundo o estrategista chinês Min Zeng, dá pra gente dividir os tipos principais de empresas em 3. Ponto, linha ou plano. O que é isso, Nath? Calma, paciência, garota. Vou te explicar. Empresas do tipo ponto são empresas que oferecem serviços ou produtos extremamente especializados e que dependem muito de uma rede maior para conseguir vender os seus produtos. Empresas do tipo linha, elas controlam toda a cadeia de produção, dos produtos, às lojas, à entrega. Já empresas do tipo plano são plataformas completas que conectam consumidores às empresas do tipo ponto e do tipo linha. Tudo fica juntinho, conectado no mesmo lugar, produzindo uma explosão de conectividade e empreendedorismo. É o caso do Magazine Luiza desde 2018. E aí, que tipo de empresa você vai ser? Quase todos os dias você é convidada a fazer coisas diferentes. Uma época é uma loja virtual, depois vem aí a multicanalidade, depois a empresa como uma plataforma. Então a gente está se reinventando sempre. Faz 38 anos que eu conheço a Luiza. Jamais eu vi a Luiza falar alguma coisa que ela não faz, alguma coisa que ela não acredita. Eu tenho um respeito profundo e uma admiração profunda por ela, nesse sentido. Porque ela é verdadeira, ela é transparente, né? Ela é guerreira. Ela tem, assim, um espírito de fazer as coisas acontecerem. Hoje a gente é muito grande, né? Hoje a gente tem 1.200 lojas, né? A gente hoje fatura bilhões de reais. Mas a cultura da empresa, ela veio desde a Dona Luiza, esse jeito, esses valores de ser empreendedor, né? De trabalhar duro, né? De sempre fazer mais com menos, de ser inovador. Ela é desde os primórdios da empresa. E são essas pessoas que mudam o mundo. Luiza Helena Trajano, uma das mulheres mais poderosas do Brasil, no meio de uma pandemia, cria um programa de trainees apenas para pessoas negras. Todo mundo vai em cima dela. E o que a empresa faz? Vem a público para afirmar: estamos fazendo aquilo que acreditamos. Há mais de 5 anos que eu percebi meu racismo estrutural. Eu achava que eu não tinha, eu até chorei, porque é muito difícil. Nós temos só 16% de negros em cargos mais elevados. E é o trainee que dá cargo. Deu essa confusão toda. Os 3 primeiros dias acabaram conosco. Ah, vocês têm racismo reverso, vocês têm... Gente, nós precisamos educar a população do que é o racismo
racismo mesmo, estrutural. Ninguém sabe. Eu também não sabia há 5 anos. Então agora a gente vai fazer um processo disso. Ai, Luísa, me ensina a ser assim. Eu me irrito muito fácil. Eu não me irrito. Me dá uma lição. Quem te irrita te domina. Você viu que eu não falei uma lamentação aqui? Nenhuma. Não me dominou. Se eu fosse contar, eu tive um tio italiano também, né, gente? Dar poder pra mulher não é brincadeira. Quando veio a epidemia, nós estávamos com 50% já de venda no digital. O primeiro mês é mais difícil, você tem que adaptar uma situação que você nunca viveu. Mas você não pode ficar de braço cruzado. E aí também agora na epidemia eu descobri, porque tudo fala, você é a pessoa que mais faz acontecer. Até meu filho faz, todo mundo fala. Porque eu não tenho compromisso de acertar. Quando você tem aquele compromisso com a perfeição, do que os outros vão pensar, e se eu errar, eu não tenho, Natália. Se eu errei, eu redireciono. Desculpa, errei, vamos mudar. Se eu acertei, eu fico passando para todo mundo. Também eu não fui criada para ser a primeira e nem a maior. Eu fui criada para ter consistência, para descobrir coisas. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei os riscos que eu vou correr, porque tudo você tem que medir os riscos. Amiga, respira fundo, vamos ter uma conversa séria que normalmente ninguém quer ter. Vamos falar sobre erros. Errar quando você é empreendedora não é só humano, como é necessário. Porque é só através dos erros que você consegue aprender e evoluir. Porém, isso só acontece quando você se permite dar um passo diferente daqueles que você deu. Tudo bem ter medo de errar, você só não pode deixar esse medo te paralisar, porque ao não fazer absolutamente nada, você já está errando. Atenção, Cláudia! Vamos lá. É simples, tá? São 3 tarefas básicas para você. Primeiro passo, aumentar a sua prospecção. Usar esses seus clientes fiéis e esse seu nome de mercado, que você já tem 20 anos aqui em Jundiaí, para trazer mais gente aqui para dentro de casa. Aproveitando, inclusive, que já está aberto, que já está legalizado, que já está liberado, que vocês estão seguindo todos os protocolos e que vai ter já uma festa, você vai ter foto para mostrar para as pessoas todos os cuidados que vocês estão tendo. Então, isso deixa os pais mais seguros. Bota nas redes sociais, sai com carro de som. Abrimos a minha festa, vai ter festa! Segundo, tem que melhorar o seu pitch de vendas. Vender significa lidar com as emoções das pessoas e não com a razão. E em terceiro, aproveitar esse momento para fechar o ano no azul. E ninguém melhor do que você para recuperar a alegria das crianças de Jundiaí, Cláudia. Porque cadê tia Cláudia para fazer a festa dos meus sonhos? Agora a gente pode dar uma girada? Eu tô esperando isso faz 1 hora. Mexe com força, isso. Vamos tirar aquelas ideias fixas e bota a ideia nova no lugar. Nossa, tô sentindo meu cérebro me chacoalhar. Ai, socorro. Não é que é fácil. Quando eu não sei, eu me esforço para aprender, né? Por exemplo, em 2011 a gente entrou na Bolsa, a gente valia 4 bilhões. A gente era o patinho feio do mercado financeiro. Sei. Muito tempo, 2013, 2014, 2015. O pessoal sai da Bolsa. E a gente trabalhando coisas que ninguém acreditava. A nossa empresa chegou a valer 500 mil reais. Nossas ações a 50 centavos. E ninguém acreditava, a não ser um investidor que ganhou 300 milhões aqui, a minha família. Agora a gente é o patinho maravilhoso do mercado. A gente acompanha a Magazine Luiza desde 2010, né? Desde o ano de listagem dela aqui na Bolsa. São muitas ações inovadoras que a empresa traz, consequentemente com a Luiza por trás dessas decisões. E para a gente aqui na Bolsa, o papel que a Magazine Luiza fez, liderado pela Luiza, foi fundamental. A participação deles, o engajamento na melhoria das práticas, sempre querendo o melhor para o mercado, foi crucial.
Sim, o mundo dos negócios ainda é dominado pelos homens, mas já existem algumas iniciativas globais para aumentar a presença de mulheres nos grandes cargos corporativos, ou seja, em quem manda na porra toda. Alguns países até já estabeleceram cotas, mas aqui no Brasil a gente ainda tem, muito para correr. Só para você ter uma ideia, a única empresa de capital aberto na Bolsa de Valores brasileira liderada por uma mulher é o Magazine Luiza. Eu sou super feminina. Eu só convivo, imagina, hoje eu só convivo no meio do homem, imagina uma menina chegando aqui em São Paulo falando porta, portão, não tendo Harvard nem GV e ia ser a única mulher. Mas eu nunca tive dó de mim. Eu nunca achei que... Esses dias me perguntaram, você já sofreu machismo? Eu falei, lógico, eu sofro até hoje, só que eu falo na hora. Falo, peraí, me escuta, você está sendo machista comigo? Quando a gente olha todos os números, relacionados a negócios e gestão, você é a única presidente de empresa de capital aberto no Brasil e tudo mais. E eu sempre me pergunto por quê? Por que isso acontece? A gente sabe que vem muito de criação, de cultura. A minha criação foi totalmente diferente da sua, por exemplo. Eu sempre ouvi que eu não podia, que não dava. Primeiro, tem dificuldade mesmo. Sim. Botar a mulher em alto comando é crenças que limitaram. Por isso que eu sou a favor de cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Eu tive em 3 anos e meio 3 filhos trabalhando sábado, inclusive. Eu estava na loja. Você teve um depois do outro, assim? A minha mãe falou, minha filha, não tem receita. Porque se tivesse, você ia largar tudo para fazer isso. É a coisa mais importante da tua vida. Não tem receita, bom senso e muito amor. Mas também tem uma coisa, não tem expectativa, nem fique querendo que ele seja o melhor do mundo. Eu não pego culpa, eu dou o melhor de mim. Como que foi passar o bastão para o seu filho? Foi algo natural? Foi algo que foi conquistado? Foi algo que você já gostaria muito que acontecesse? Primeiro, eu nunca falei para ele ser presidente. Quando ele falou que vinha para a empresa, eu até assustei. Ele se preparou para isso. Eu acho que no mundo inteiro não tem uma mãe mulher de uma empresa que fatura mais de 20 bilhões que passa para um filho. Também eu acho que uma empresa, ela morre quando ela não muda de ciclo. Chegou um momento que eu não queria ser mais. Uma característica da sua mãe que você acredita que foi fundamental para o sucesso da empresa? Acho que é botar pessoas em primeiro lugar. Quando eu vejo a cultura dessa empresa, tendo, sim, foco em resultado, mas, assim, ela colocou as pessoas e não o resultado em primeiro lugar. Esse humanismo dela, né? Essa pessoa que realmente acredita que as pessoas são o que fazem a diferença. Como que é ser filho da Luiza Trajano? É uma pressão? Não, um privilégio, né? Geralmente, quem que te inspira? É uma pessoa tão longe que você não conhece, que você leu. Eu tenho aqui a minha tia, né, que fundou o negócio, e a minha mãe. Acho que são 2 mulheres maravilhosas, né, que são inspirações para mim. As empresas que vão sair mais fortes de toda essa crise são aquelas que têm líderes natos, que ouvem os seus funcionários e que operam pelo exemplo e não pela força. Chefe é aquela coisa ultrapassada, daquelas pessoas que mandam, vai lá, faz o que eu digo, faz o que eu mando, se não ficar direito, vou te demitir. O líder coopera, ele entende as deficiências e as fortalezas do próprio time e colabora com as pessoas. E você, tá mais para chefe ou mais para líder? Liderança é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. E te leva mais longe do que pode ir. Eu falo para as pessoas, quando eu estou frágil em alguma coisa, as pessoas entram dentro de você. O que é essa fragilidade? É quando eu fico em dúvida. Mas eu estou fazendo errado. Você já teve isso? Não, eu tenho muita fragilidade, eu não sou uma pessoa... Me fala. Muitas vezes eu tenho que tomar uma medida, eu não sei se ela é melhor. Eu chego pro grupo e falo, eu estou em dúvida. Você se considera uma mulher que muda o mundo? É muita pretensão minha, mas eu me considero que tem gente que só está vivo porque não conseguiu morrer. Que olha para uma planta, a planta morre. Aonde eu tô, eu tenho certeza que eu tô tão inteira que as pessoas não esquecem de mim.
Porque se eu tô com você, eu tô com você. Se eu tô fazendo uma live com Saara, e como eu fiz com o Tribunal de Justiça, com a União de Contas, é a mesma coisa para mim. Eu tô inteira naquilo lá. Tá sentindo a riqueza entrando na sua cabeça? Então se prepara, porque vem aí o resumão da Nath. Papel e caneta na mão. Lição número 1. Nunca se acomode, busque repertório, pessoas de universos e ambientes completamente diferentes dos seus. E nunca pense que um erro é o fim. Muitas vezes, um erro grotesco pode ser apenas o começo para a solução que você tanto precisa para o seu negócio deslanchar. Lição número 2. Esteja sempre com as suas anteninhas ligadas ao que o seu consumidor precisa. Nem sempre o seu cliente ou a sua cliente vão dizer o que eles esperam de você. Vai depender da empreendedora, no caso, você, estar com os ouvidos atentos e os olhos bem abertos para estar lá quando o seu cliente mais precisa, mas nem sabe te dizer que ele precisa. Lição número 3. Lute pelas causas que você acredita, ainda que você não agrade todo mundo, até porque isso é impossível. Lição número 4. Lidere pelo exemplo, dê feedbacks, delegue tarefas, aquilo que você não precisa fazer, dá na mão de quem sabe fazer. Você, mulher, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo e ser perfeita. A última pessoa que eu conheci que tentou ser perfeita se ferrou. E lição número 5, presta atenção! Pratique a autoconfiança, meu amor. Uma mulher que sai de casa sabendo que é capaz de realizar qualquer coisa, mesmo sem fazer a mínima ideia de como vai chegar lá, é capaz de mudar o mundo. E aí, tá pronta para ser chamada de doida? E no próximo episódio, a doutora Carla Sarni pagou a faculdade de odontologia vendendo roupas e hoje é fundadora da Sorridentes, rede de clínicas odontológicas que já tratou mais de 3,5 milhões de sorrisos e está transformando a saúde bucal brasileira.